Na aula de hoje, nós vamos dar uma atenção especial à notação científica com medidas micro, ou seja, medidas microscópicas, medidas muito pequenas. Na aula passada, a gente trabalhou com medidas macro, medidas muito grandes, como a distância entre planetas, entre o Sol e a Terra. Então, medidas muito grandes que se precisa deixar de uma forma padronizada na notação científica, ok? Eu pedi para vocês pesquisarem as medidas, a espessura de um fio de cabelo. Vocês devem ter pesquisado e a espessura do fio de cabelo é em média 0,00007 metros. Se alguém encontrou em centímetros, encontrou 0,007 centímetros, né? Se alguém achou em milímetro, achou com 0 a menos ainda. Mas essa é a espessura de um fio de cabelo, ou seja, quanto mede o diâmetro, em média, de um fio de cabelo. Em média, a gente sabe que algumas pessoas têm fios de cabelo mais grossos, outras fios de cabelo mais finos. Mas o que nos interessa aqui é como anotar isso em notação científica. Vamos pensar o seguinte: como é que eu leio isso daqui, ó? Décimo, centésimo, milésimo, décimo milionésimo, centésimo milionésimo. Então, isso daqui quer dizer o quê? 7 sobre... E aí eu vou ver quantas casas decimal tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é 1.000.000. Então, na verdade, isso é 7 milionésimos. Isso seria 7 sobre 10 elevado na sexta, certo? Só que, quando eu tenho ele aqui no denominador, ele pode passar para o numerador multiplicando. Então, seria 7 vezes 10 na menos 6. O expoente vai passar a ser negativo. Professora, toda vez que eu tiver que fazer anotação científica, eu preciso fazer tudo isso? Claro que não. Como é que a gente pode fazer para deixar na anotação científica sem fazer tudo isso? Olha só, o número inteiro que eu vou precisar usar para representar é o 7, vezes o 10, porque a notação científica vai ser uma potência de 10. Aí eu vou contar, ó, quantas casas após a vírgula a gente está deslocando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque eu conto esse 7, foi nele que parou a vírgula. Então, o meu expoente aqui vai ser menos 6, porque eu estou retornando por 6 casas e não avançando por 6 casas. Ah, então este daqui ficaria como 7 vezes 10 na menos 1, 2, 3, 4. Menos 4. Percebem? A espessura da folha de ofício, da folha A4. Vocês devem ter achado 0,01, ou seja, 1 centésimo. Perdão, 0,01 centímetros. Se alguém achou em metros, aí vai ser maior. Mas o que então que seria isso? Seria 1 vezes 10, 2 casas na menos 2. Ok? Ah, e o átomo de hidrogênio? Quanto que mede o diâmetro de um átomo de hidrogênio? Bom, 0,000. Até vou contar aqui quantos zeros tem. São 7 zeros, ó, 4, 5, 6, 7 zeros, 106. Para mim deixar isso daqui em notação científica, essa vírgula daqui, ela vai ter que se deslocar para o 1. Por que ela tem que se deslocar para o 1? Porque eu preciso ficar com um número maior ou igual a 1
e menor do que 10. Então, eu vou ter que ficar com 1,06, ou seja, 1 inteiro e 6 centésimos, vezes 10. E agora, qual é o expoente que eu vou colocar neste 10? Nós vamos contar por quantas casas essa vírgula se deslocou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vezes 10 na menos 8. Ok, entendido? Eu espero que sim. Vocês vão fazer os exercícios propostos na aula e a gente volta a discutir o assunto. Então, as medidas micro, medidas menores do que 1, e as medidas macro, medidas maiores do que 1. Vamos supor, eu quero representar por notação científica o número 258 mil. Ah, está a 258 mil metros. Como é que eu represento isso? 2 inteiros e 58 centésimos vezes 10 na, ó. Quando eu botei uma vírgula aqui, é como se eu estivesse andando de cá para lá por 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, eu vou dizer na 5. Ah, e se eu tenho o seguinte... Como é que eu vou representar isso? Bom, 1 inteiro e 2 centésimos vezes 10 na... Ó, tava aqui, veio para cá, não foi? Então, nesse sentido, eu desloquei a vírgula por 2 casas. Então, na menos 2. Então, o que a gente cuida, esse deslocamento da vírgula, porque aqui é como se houvesse uma vírgula no final, né, do número inteiro. Tanto que eu posso, se isso aqui fosse dinheiro, eu podia ter colocado aqui vírgula 00, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou contar quantas casas eu desloquei essa posição da vírgula. Desloquei 2 casas da esquerda para a direita, expoente negativo. Ah, desloquei por 5 casas da direita para a esquerda, então o expoente é 5 positivo. Compreendido, pessoal? Espero que sim. Qualquer dúvida, me chamem e me perguntem durante as aulas.